E aí galera, beleza? Então estamos aí para mais uma videoaula. Nessa videoaula eu já tenho aqui um objetozinho que eu deixei criado para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? E o assunto dessa videoaula, a gente vai aprender a utilizar uma estrutura de repetição para automatizar o processo de leitura das propriedades de um objeto, no caso o nosso objeto pessoa, certo? Então, eu acredito que vocês devam lembrar aí do que é uma estrutura de repetição, né? É uma estrutura que tem um bloco de código e que aquele bloco de código ele vai se repetir um determinado número de vezes, certo? E o que define esse número de repetições daquele bloco de código é uma condição que você vai passar ali para a estrutura, que vai dizer para ela, né, que vai determinar para ela quantas vezes ela vai ter que executar aquele bloco de código, tá certo? A estrutura que a gente vai utilizar aqui para ler o nosso objeto pessoa, certo? É uma estrutura chamada forin, que nada mais é, gente, do que uma estrutura for que vocês já conhecem, certo? Com uma diferença. Ela tem uma palavrazinha in aqui dentro da lista de argumentos dela, lista de parâmetros dela, certo? A estrutura. E esse in aqui, pessoal, essa palavrinha aí, ela faz toda a diferença, tá bom? Então vamos lá. Para montar ela, como é que a gente faz? Primeiramente, a gente vai colocar aqui no lado direito o nome do objeto que eu quero ler, que é o meu objeto pessoa, né? Que eu já criei aqui em cima, certo? Aqui do lado esquerdo, nós vamos criar uma variável que eu vou chamar de índice, certo? Você pode nomear de qualquer forma, tá? Mas o índice é um ótimo nome para a gente eleger para essa variável aqui, vocês vão entender por quê, beleza? Então, assim, a estrutura de repetição, vocês, como já falei aqui, ela é uma estrutura que repete um determinado número de vezes um bloco de código, dado uma condição que foi passada para ela, né? Então, essa condição é que vai definir quantas vezes ela vai repetir. E no caso aqui do forin, o que é que vai controlar o número de repetições dessa estrutura? Então, beleza. O que vai controlar, pessoal, é a quantidade de parâmetros que eu tenho dentro do meu objeto, certo? Então, por exemplo, ó, vamos lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 propriedades lá dentro do meu objeto. Então, essa minha estrutura aqui, ó, ela vai repetir 5 vezes. Se eu tivesse 6, ela ia repetir 6 vezes. Se eu tivesse 100, ela repetiria 100 vezes, certo? E como é que funciona aqui a mecânica dessa estrutura? Vamos lá. Para cada vez que essa estrutura aqui para cada vez que essa estrutura aqui ela executar, pessoal, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai executar uma vez para cada propriedade, certo? Então, na primeira vez que ela executar, ela vai pegar o índice nome, certo? Que está dentro de pessoa, e vai jogar para cá, certo? Ele vai pegar o índice nome, que está dentro de pessoa, e vai jogar para cá, para dentro, ó, dessa variável. E com isso, pessoal, eu vou poder controlar o que eu quero fazer aqui com esse índice no dado momento que eu estiver executando a primeira vez. Na segunda vez, do mesmo jeito. Ó, quando eu terminei de executar a primeira vez aqui o bloco, ele vai pegar o próximo índice, que é o idade, vai jogar novamente para cá. E aí eu vou poder mais uma vez controlar esse índice idade aqui dentro. Vamos ver aqui mais ou menos como é que isso funciona. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero imprimir os valores que estão nesse objeto. Então, eu vou dar aqui um console.log. Como é que eu faço aqui para imprimir os valores? Ó? Então, o que eu faria seria o seguinte, era colocar pessoa e colocar ponto nome, depois colocar ponto idade, depois colocar ponto telefone, né? Só que isso é muito oneroso. Então, o forin ele me ajuda muito nisso. Ó. Eu posso usar o índice que vai representar o meu nome. Ó. Então, na primeira vez que ele executar, né, esse bloco aqui, ó, o índice vai representar nome. Na segunda vez que ele executar, o índice vai representar idade. Então, eu posso automatizar isso aqui, ó, colocando o índice. Porém, o índice aqui ele tem que ser passado para o objeto como se fosse um array, certo? Beleza? Então, eu passo aqui em forma de vetor. Né, a sintaxe lá do vetor, porque de fato é, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui o objeto pessoa, ele não deixou de ser um objeto, tá? Mas eu acesso o índice dessa forma, tá bom? Então, ó,
Aqui, a primeira vez que ele executar, eu vou imprimir o pessoa nome. Na segunda vez que ele executar, eu vou imprimir o pessoa idade. Na terceira vez que ele executar, eu vou imprimir o pessoa telefone. Na quarta vez, eu vou imprimir o pessoa CPF. Na quinta vez, eu vou imprimir o pessoa RG. Ok? Vamos salvar aqui, ó. Nós vamos lá no navegador, já deixei aberto lá. O arquivo já está aberto, vou atualizar, ó. E percebam que ele imprimiu para mim de forma dinâmica, tá certo? Então, voltando para cá, o que é que eu posso fazer? Se vocês observarem aqui no navegador, a gente só tem os valores, né? Não tem o nome da propriedade. Então, se você quiser imprimir o nome da propriedade, você pode aproveitar essa própria variável índice aqui que guarda o nome da propriedade. Ó. Então, eu posso aqui, ó, colocar ela aqui, ó, índice, e concatenar aqui, ó, fazer uma concatenação, certo? Então, eu vou colocar 2 pontinhos para ele imprimir igual a estrutura lá do nosso objeto, tá? Então, eu poderia fazer um igualzinho, certo? Então, vamos lá, salvei. O índice, né, vai estar guardando o nome da propriedade. Ó. Então, vamos rodar lá. Ó. Beleza? Ó. Isso aqui foi impresso pelo índice. Isso aqui foi a string que a gente concatenou. E aqui é o valor que está lá dentro do meu objeto, né? Então, tá aí, ó, de forma bem mais automática. Tá? Então, pessoal, essa aula era só isso. Espero que vocês tenham gostado. Exercitem, certo? Não assistam só a aula, mas pratiquem o código, porque é a forma como vocês vão fixar esse conteúdo aí, vocês vão assimilar melhor. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.